Então quer dizer que eu não mostro o rosto porque eu tenho medo de processo, né? E o Bispo Macedo, ele é um homem corajoso? Se ele é tão corajoso assim, então me responde uma coisa. Por que ele não veio ao Brasil para poder responder o processo que o João Leite moveu contra ele? Porque ele gosta de chamar ex-pastor de vagabundo, de pilantra, de safado, gosta de chamar ex-universal de lixo, mas quando move um processo contra ele, não é encontrado no Brasil. Tá aí, ó, reportagem da Veja. Processado por ex-auxiliar, Edir Macedo não é encontrado. Tá bom? Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao canal E Agora. Meu nome é Street Holder, sou um ex-obreiro da Universal e procuro gravar conteúdos para mostrar que existe vida fora do sistema religioso. Convido vocês que avaliem se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar e ativar o sino para notificações. E no vídeo de hoje iremos abordar o seguinte tema: medo de processo. Por que eu estou tratando desse tema? Meus amigos, a thumb, a capa desse vídeo já diz bastante coisa a respeito do tema. Meus irmãos e irmãs, primeiramente, eu preciso deixar bem claro que eu não tenho nada contra obreiros, jovens, evangelistas, seja qualquer tipo de pessoa que faça trabalho voluntário para a instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Aqui no canal E Agora Ex-Universal eu procuro trazer experiências vividas por mim e minha percepção, tendo em vista que eu vivi aproximadamente 30 anos dentro da instituição religiosa, dentre os quais aproximadamente 20 como obreiro. Então, meus amigos, se o líder da instituição religiosa ele pode subir no púlpito e dizer que todo ex como eu, generalizando, dizendo que somos lixos, tolos, burros e etc., eu tenho também o direito de expressar a minha opinião. Se o líder da instituição religiosa pode escrever um livro esculhambando as religiões de matriz africana, eu também tenho o direito de expressar minha opinião em relação a tudo aquilo que ele cobra de seus fiéis, ensina aos seus fiéis, porém não pratica. Vocês estão me entendendo? E hoje eu vou trazer mais elementos para endossar tudo aquilo que eu venho defendendo aqui. Eu não estou criticando a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não estou criticando ninguém que presta trabalho voluntário. Pelo contrário, a minha questão toda são os ensinamentos difundidos pela cúpula. Já gravei live aqui em relação a argumentos contra pessoas. Eu estou aqui debatendo fatos. Eu não estou criticando características físicas do bispo, nem de suas filhas, nem de sua esposa, nem de seus parentes. Eu estou pegando à luz da Bíblia aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos, aquilo que os discípulos e apóstolos ensinaram e praticaram, e comparar com aquilo que as pessoas nos dias atuais que se dizem homens e mulheres de Deus praticam, para ver se há similaridades. E a partir do momento que eu não vejo compatibilidade de condutas, é dever do cristão apontá-las justamente para que possa livrar outros irmãos das ciladas empregadas pelos falsos profetas. Muitos vêm aqui dizer que eu estou errado, que o meu trabalho é errado, mas mostre-me um versículo no Novo Testamento dizendo que eu estou errado. Simples, é só trazer um versículo bíblico, sem conjecturas, sem erudição, sem eloquência, nada disso. Venha com base nas escrituras, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Acompanhe comigo o comentário feito por essa pessoa, intitulada J. Se você não tem medo de processo, mostre seu rosto. Se fosse eu, mostrava. A pessoa disse que se fosse ela, mostrava, mas não mostra o rosto ali. Tá lá um J. Não sei quem é. Não sei quem é. E o comentário dela é em relação à live que eu fiz, intitulada O Deus do Macedo é Ganancioso. É o que eu sempre digo aqui. As pessoas ouvem os canais de denúncias criticando, apontando, melhor dizendo, a hipocrisia
do sistema religioso, e eles, ao invés de socorrer esse Deus poderoso que de 6 em 6 meses fica pedindo tudo das pessoas, porque não é o Deus criador do céu e da terra, não é Jesus. Porque que Deus louco é esse? Que de 6 em 6 meses pede tudo da pessoa, não responde, não dá a resposta e ainda é maluco. Esse Deus é maluco, porque, por exemplo, eu estou aqui denunciando a hipocrisia do sistema religioso, aí vem um seguidor desse Deus retardado e vai falar assim, a sua família vai morrer por causa do que você faz. Ué, se sou eu que estou fazendo mal na cabeça desses indivíduos, como é que esse Deus, ao invés de me punir, vai punir minha família? Que loucura é essa? Por isso que eu falo que é um Deus ganancioso, maluco. Não serve pra porcaria nenhuma. Tem que utilizar do aparato judicial para poder tentar me intimidar. Aí eu botei aqui, ó, o Deus de vocês não seria o suficiente para me punir? É uma pergunta. Precisa tentar intimidar as pessoas com processo? Outra indagação. Me processar amparado em qual fundamento jurídico? Porque aparece certos linguarudos aqui na rede dizendo que eu estou cometendo discurso de ódio e intolerância religiosa. Intolerância religiosa pautada em quê? Se eu estou aqui defendendo Jesus Cristo, defendendo a Bíblia, defendendo o verdadeiro evangelho. Toda live minha eu falo, procure caminhar na fé em Cristo com seus próprios pés e tentem identificar a verdadeira intenção dos falsos profetas. E aí me vem um palerma, desculpe o termo, dizer que eu estou cometendo intolerância religiosa. Discurso de ódio pautado em que eu não estou pregando aqui violência, pelo contrário, eu estou querendo salvar o tempo de vocês que é precioso e principalmente o patrimônio de vocês, dizendo que pelo simples fato de eu ter ficado na instituição religiosa por esses anos todos, participando de Fogueira Santa de Israel, participando de propósitos, desafios, não obtive resposta. Se você quiser participar, ponha tudo nesse altar desse Deus ganancioso aí e vocês vão se lascar. Estão me entendendo? E outra coisa, processo, né? Vocês gostam muito de falar de processo. Tá bom. Na capa do vídeo, eu menciono aquele best-seller Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. É um livro, né, que o bispo tem o direito de descer o pau e criticar a religião que é contrária dele, né? Agora eu aqui não posso falar que ele é banqueiro, que ele é dono de hospital, que ele é dono de partido político, que ele tem edifício em Miami, que ele é bilionário. Eu não posso falar isso, né? Então tá certo. Eu tô errado, né? Tá bom. Acompanhe comigo essa reportagem, tá? Ela tem aproximadamente 18 anos. Isso é uma amostra de que, se a pessoa tiver um interesse em pesquisar, ela vai achar informações que refutam essa narrativa de que o líder da instituição Igreja Universal do Reino de Deus é um homem ungido pelo próprio Criador para poder fazer essa obra. Tá aí, ó. Julgamento do livro Proibido de Edir Macedo será transmitido pela internet. Aí vamos lá. A 6ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região julgará no dia 25 o mérito da ação que trata da permissão ou não para a circulação da obra Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, de autoria do bispo Edir Macedo da Igreja Universal do Reino de Deus. A circulação da obra está proibida por decisão da Justiça Federal da Bahia, que acolheu o pedido do Ministério Público Federal em ação civil pública movida contra Edir Macedo, Gráfica Universal Limitada e a Igreja Universal do Reino de Deus. Há 18 anos atrás, moveram uma ação para tentar tirar de circulação a obra do bispo Edir Macedo intitulada Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Tá bom? Seguindo aqui, na decisão foi determinado também o recolhimento de todos os exemplares existentes em estoque no prazo de 30 dias. Foi fixada uma multa diária no valor de R$50 mil em caso de descumprimento, além de sanções civis e criminais. A decisão foi baseada na defesa do direito de liberdade de consciência e de crença dos adeptos das religiões de matriz africana, candomblé, umbanda, quimbanda e outros cultos afro-brasileiros, e do direito de coexistência social pacífica da diversidade de credos e do patrimônio cultural nacional. A decisão destacou a necessidade de preservação da cláusula constitucional que garante o direito fundamental à adoção de qualquer religião ou de nenhum, a livre manifestação de consciência ou exercício público ou privado de crença, sem o despeito por parte das demais religiões disseminadas no Brasil. Acompanhe comigo esse fragmento aqui, ó.
Ainda em preliminar, a Igreja Universal sustentou que não pode figurar no polo passivo, porque a propriedade intelectual da publicação literária, descrita na inicial, pertence ao bispo Edir Macedo Bezerra. A Igreja informou que a edição, publicação e distribuição teriam sido feitas pela editora Gráfica Universal Limitada. Vocês perceberam, diante da leitura desse fragmento, que a Igreja Universal tentou tirar o corpo dela fora, pelo simples fato do bispo não ser domiciliado no Brasil. Pelo fato dele morar no estrangeiro, isso acaba sendo uma barreira, uma cláusula que impede da justiça alcançá-lo, tá? Agora acompanhe comigo o julgamento daquela decisão, tá? Isso daí aconteceu na terça-feira, 26 de setembro de 2026. Tirei do portal Migalhas. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, encerrado o julgamento do livro do Edir Macedo. Acompanhe comigo aqui, pessoal, olha só. No julgamento de hoje, a turma entendeu que a obra, de fato, contém expressões e mensagens preconceituosas, mas que deve prevalecer a liberdade de pensamento, aventada ou descrita pelo artigo 5º da Constituição. O magistrado Leão Aparecido, relator do acórdão, lembrou que a questão suscita um descompasso entre os artigos da Constituição. Enquanto se defende a liberdade de expressão, se proíbe apologias de cunho racial ou religioso. Contudo, o autor tem o direito garantido pela Constituição de expressar seu pensamento e, ademais, a obra está restrita a um grupo de interessados, ligado àquela profecia de fé. A decisão também se reportou ao fato de a obra já circular desde a década de 80, o que afastaria, na hipótese, o perigo de demora de se decidir, podendo aguardar a sentença do juízo de primeiro grau. Então, a turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que o livro Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, embora contenham expressões e mensagens preconceituosas, nada impede a sua livre comercialização em todo o território nacional com base na liberdade de expressão. Tá aqui, ó, liberdade de expressão. Então, se o bispo pode dizer que os santos relacionados às religiões de matriz africana são demônios, por que eu não posso dizer que o Deus que ele prega é uma falácia? Por que eu não posso dizer que ele está ensinando seus fiéis a serem judaizantes? Porque como pode uma instituição religiosa estar lá escrito Jesus Cristo é o Senhor e ele bota o povo para idolatrar uma arca da aliança? Ou bota as pessoas para fazer jejum de Daniel, jejum de formação, coisa que não tem na Bíblia. Fogueira Santa de Israel, que não tem na Bíblia. Pagar por um milagre, fazer barganha com Deus. Então quer dizer que eu não mostro o rosto porque eu tenho medo de processo, né? E o Bispo Macedo, ele é um homem corajoso? Se ele é tão corajoso assim, então me responde uma coisa. Por que ele não veio ao Brasil para poder responder o processo que o João Leite moveu contra ele? Porque ele gosta de chamar ex-pastor de vagabundo, de pilantra, de safado, gosta de chamar ex-universal de lixo, mas quando move um processo contra ele, não é encontrado no Brasil. Tá aí, ó, reportagem da Veja. Processado por ex-auxiliar, Edir Macedo não é encontrado. Tá bom? Eu já expliquei em várias lives o motivo de eu utilizar o rosto. As pessoas teimam e insistem com essa narrativa que é porque eu tenho medo de processo, que eu tenho medo do bispo, que eu tenho medo disso e daquilo. Eu já disse os meus motivos, mas existem outros. Por exemplo, aí vocês estão vendo na tela, esse fragmento foi tirado do canal do irmão Max, Teoria Máxima. Vocês estão vendo aí, ó, um print da tela que ele postou lá na comunidade do canal dele, onde ele está sofrendo ameaças contra a integridade física dele. E o sujeito ainda bota assim, ó, filho da desgraça, seu filho disso, sua mulher isso, feia, somos muitos, se você vai morrer, desgraça, filho da desgraça, vai lá dar sua queixa. Ou seja, o Max gravou um short dizendo que estava saindo da delegacia e tinha acabado de fazer um boletim de ocorrência contra ameaça contra a sua integridade física. O sujeito simplesmente foi lá e falou, vai lá, entendeu? E o sujeito ainda botou isso daí, ó, que vocês podem pausar, tá? E ler com calma, com paciência. Já gravei vídeos aqui denunciando ameaças em relação ao Palhaço Cristão, ameaças em relação ao Marcelo Roque, mas parece que as pessoas sempre vêm
com a mesma desculpa, com a mesma narrativa. Que eu preciso mostrar a cara, que eu tô com medo de processo, que o Bispo Macedo é um santo homem ungido de Deus. Bom, cada um com o seu gosto, tá bom? Só que aquilo, né? Estou trazendo aqui mais um elemento para dizer que processo é uma coisa que não vai colar, tá? Não vai colar. E outra, sempre digo nas minhas mensagens aqui que eu não tenho nada contra voluntários. Então não venham utilizar aquelas vozinhas que usam Bolsa Família, que usam LOAS, para poder mover processos contra a minha pessoa nos mais variados cantos do Brasil, pedindo gratuidade e justiça, não. Tá? Porque o que eu estou trazendo aqui é denúncias contra hipocrisia religiosa. Tá? Não tenho nada contra a Igreja Universal. Tanto é que eu sempre digo aqui, o Bispo Macedo não tirou o cunhado da liderança da Igreja Universal? Ele pode ser tirado, ele, a família dele toda pode ser arrancada da liderança da Igreja Universal do Reino de Deus no Brasil, assim como aconteceu em Angola. Cabe interesse, né, interesse das autoridades, que eu acredito que isso nunca vai acontecer. Então, tá bom, pessoal? Vou encerrar a gravação por aqui. Diga não à exploração religiosa, tome uma atitude contra os falsos profetas e denuncie. Até o próximo vídeo, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe.